Bom dia! Nós iremos apresentar o artigo Análise da perda de peso da carne de frango após a cocção e o nosso grupo é composto pela Luísa, Nicole, Larissa, Eric e eu. Pode passar. A obtenção da carne de frango com características desejáveis está ligada ao manejo dos animais durante o abate, deslocamento, tempo de espera e métodos utilizados. Em relação ao valor nutricional, a carne de frango pode ser considerada de alto valor, visto que ela possui aminoácidos essenciais, proteínas, carboidratos, vitaminas e sais minerais. Em geral, as características mais ligadas à aceitabilidade pelo consumidor estão a maciez e a suculência. E estas podem ser alteradas durante o processo de cocção, pois serão submetidas a alta temperatura e poderá sofrer desidratação. Os métodos de cocção por calor seco ou úmido afetam a composição de nutrientes da carne em função da perda de peso por cozimento e alteração do teor de umidade. O calor úmido tende a ter uma menor perda de peso porque ele não promove a concentração dos nutrientes, assim como o calor seco. Que pode sofrer um agravante quando feito por fritura, pois aumentará o teor de lipídios e colesterol. Desta forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar a perda de peso da coxa e sobrecoxa de frango, variando os métodos de cocção e os tempos dos mesmos. Agora a Luísa vai falar um pouquinho sobre os materiais e métodos que nós utilizamos. Boa tarde. Para os materiais e métodos foram utilizados como amostra cortes de frango de coxa e sobrecoxa com pele congelados que foram comprados no mercado local. O local de realização foi na Universidade Federal de Juiz de Fora, na Faculdade de Nutrição, no Laboratório de Composição de Alimentos. O pré-preparo foram descongelados, temperados e divididos em grupos, em que foi destinado 3 pedaços de corte para cada grupo. O método de cocção foi através do calor úmido e o calor seco. O calor úmido foi feito com a panela de pressão, em que a coxa com pele foi cozida durante 30 minutos. Para o calor seco, a coxa com pele foi assada durante 1 hora e 50 minutos, a coxa sem pele foi assada durante 1 hora e a sobrecoxa com pele foi assada também durante 1 hora e 50 minutos. Pode passar. A pesagem foi feita ainda cru e após o processo de cocção. A análise centesimal de umidade e cinza foi feita no laboratório de composição de alimentos para achar o teor de umidade. Foi colocada em uma estufa a 105 graus durante 16 horas e para achar o teor de cinzas foi colocada em uma mufla a 550 graus. As análises estatísticas foram feitas pelo programa de Excel, em que foi achado a média, o desvio padrão e o teste de T-Student. O teste de T-Student foi feito com 5% de probabilidade. Agora a Nicole vai falar pra gente da discussão e dos resultados. Então, gente, eu vou apresentar sobre os resultados e discussões. E a nossa primeira tabela é da perda de massa das amostras de frango após a cocção. E os resultados encontrados foram: para a coxa assada com pele, o percentual da perda de massa foi de 36,07%, para a coxa assada sem pele foi de 42,83%, para a coxa cozida sob pressão foi de 32,77% e para a sobrecoxa assada com pele de 36,73%. Então, como a gente pode ver, a coxa assada sem pele apresentou o maior percentual de perda de massa, o que significa que a ausência de pele implica numa maior redução de peso, obviamente. E se você comparar a coxa assada com pele com a coxa cozida sob pressão com pele também, a gente vê que a coxa cozida sob pressão teve uma menor perda de massa no geral. Ou seja, o calor úmido faz com que tenha uma menor redução da massa. E a sobrecoxa assada com pele apresentou o valor de 36,73, ou seja, um valor diferente se comparado com as demais. Então, a gente pode dizer que o tipo de corte também influencia nessa perda geral de massa.
A segunda tabela que a gente tem é da perda de umidade em percentual das amostras de frango após a cocção. E a gente fez uma comparação com a umidade das peças cruas de frango vistas na tabela TACO e assim calculamos a perda de umidade percentual de cada uma delas. A coxa assada com pele apresentou resultado de 20,24%, a coxa assada sem pele de 23,61%, a coxa cozida sob pressão de 13,99% e a sobrecoxa assada com pele de 4,57%. A análise que a gente tem aqui é que a coxa assada sem pele teve uma maior perda de umidade, indicando que a ausência de pele faz perder uma maior umidade por desidratação. A gente tirou a conclusão que a pele serve como uma espécie de proteção para o frango. E comparando as coxas assadas com pele e cozidas sob pressão, a que perdeu mais umidade foi a assada com pele. Por quê? Porque a cozida sob pressão foi em calor úmido, então ela vai absorver mais água e por isso vai perder menos umidade. E a sobrecoxa assada com pele apresentou um percentual de perda muito baixo em comparação com as outras, o que quer dizer que o tipo de corte influencia muito nessa perda de umidade. A terceira tabela é sobre o teor de cinza em cada peça após a cocção. A coxa assada com pele apresentou um teor de 2,74, mais ou menos o desvio padrão. Coxa assada sem pele, uma média de 2,03 gramas de teor de cinzas. A coxa cozida sob pressão, 1,15 gramas. E a sobrecoxa assada com pele, 2,38 gramas. E a gente pode perceber que a coxa cozida sob pressão apresentou o menor teor de cinzas, devido ao seu calor úmido, porque ela perdeu os minerais por dissolução na água. E comparando as coxas assadas com pele e sem pele, a coxa sem pele apresentou o menor teor de cinzas, o que significa que a ausência de pele também implica numa maior perda de minerais pela cocção. E a sobrecoxa assada com pele apresentou esse valor, um valor diferente dos demais, significando que o tipo de corte também influencia nessa perda de minerais. A quarta tabela é a tabela do resultado do teste T-de-Student bicaudal pareado a 5% de probabilidade. Ele foi feito para comparar as médias das umidades das amostras. E como resultado, a gente teve os seguintes resultados, e esse azinho significa que as médias das umidades foram todas iguais, e esse resultado não foi esperado. E a gente tirou a conclusão de que deu esse resultado talvez pelo pequeno número de amostras. Talvez se o número de amostras fosse maior, as médias teriam dado diferentes. Com base nas análises realizadas nas amostras de coxa de frango com e sem pele e sobrecoxa de frango, foi possível identificar que os dois tipos de método de cocção tiveram influência na perda de peso dos cortes. O tipo de corte, a presença de pele, tiveram uma participação notória com relação à perda de umidade. Em relação às cinzas, o tipo de corte, o método de cocção e a presença de pele também teve uma participação notória no teor de cinzas encontrados. Dessa forma, constata-se que a presença de pele é de grande importância nos cortes.